depois do feriado, Dia das Crianças, a gente conversa sobre a nutrição dos nossos pequenos. Tem muitas dúvidas, né? Crianças às vezes gordinhas. Seu filho come muita besteira? Ele ontem, por exemplo, comeu bolo, comeu lanche, que escolheu o almoço ou optou por um sanduíche? Então, para falar sobre o problema da obesidade infantil, aqui comigo hoje a presidente do Comitê de Nutriologia da Sociedade de Pediatria, Mônica Moretson. Oi, Mônica, bom dia. Bom dia. Mônica, como é que anda essa questão da nutrição infantil? Tem muitas crianças obesas no Brasil? Tem, infelizmente tem, né? A gente tem uma estatística de que na faixa etária de 5 a 9 anos, 1 a cada 3 crianças estão obesas. E 33% das crianças nessa faixa etária têm sobrepeso ou excesso de peso. Isso se deve principalmente pela questão da alimentação mesmo. Alimentação e falta de atividade física. Esses são os fatores principais que determinam esse aumento na prevalência de obesidade. No mundo inteiro, não só no Brasil, né? Até porque antigamente as crianças brincavam na rua, jogavam mais futebol. Sim, hoje em dia ficam muito dentro de casa, não é? Dentro de casa, ou pela violência, ou pela indisponibilidade mesmo de fazer uma atividade, né? Falta de área de lazer, mas é isso. As crianças estão muito dentro de casa comendo de uma forma muito inadequada, né? E qual é a forma mais adequada? Porque às vezes a mãe fica em dúvida. Por exemplo, uma criança numa faixa etária maior, de 3, 4 anos, já come comida normal, mas é difícil você regrar, não é? É difícil às vezes você dar o legume, você dar a fruta, o que fazer, né, para aquela criança comer direito? Esse é um trabalho, assim, de formiguinha mesmo de pediatra no consultório, que é orientar a família contra a alimentação saudável, né? Mônica, enquanto você conversa aqui, deixa eu pedir para o pessoal de casa mandar as perguntas, 96903-8675, 96903-8675. Você pode enviar a sua dúvida aqui para a Mônica. Então, continuando, é difícil realmente você regrar? É difícil, mas se a gente pensar assim, diminuindo o consumo de pelo menos esses alimentos industrializados, que são muito ricos em açúcar e gordura, a gente já consegue impedir que a criança ganhe peso em excesso. Qual é o maior vilão? Os produtos industrializados. Refrigerante, biscoito, sucos de caixinha com açúcar. Mesmo aquele suco de soja, por exemplo, mesmo você acha que está dando de um suco soja, bom? Você acha que está dando um suco bom. Então, suco bom é suco de fruta natural, não suco de caixinha com açúcar. Vale polpa, por exemplo, que já está prontinha, é só colocar no liquidificador? Sem açúcar vale. Sem açúcar. Isso que é difícil, né? Porque as pessoas assim tentam medidas mais práticas, mas é meio complicado. E para aquela criança que mama, por exemplo, tem mãe que dá o suplemento, né? O complemento. Isso enfim, às vezes não tem solução, não é? Qual é o melhor complemento nessa faixa etária menorzinha? Na verdade, assim, a partir de... O comitê de pediatria do mundo inteiro reforça a importância do aleitamento materno. Então, o ideal para a criança é mamar no peito nos primeiros 6 meses e continuar mamando até 2 anos. A partir de 6 meses, elas começam a comer. As crianças começam a comer as papinhas e as frutas, enfim. Na impossibilidade do aleitamento materno, o importante é orientar quanto uma fórmula adequada. Né? A gente sabe que leite de vaca não é adequado para criança menor de 1 ano. Leite de caixinha, por exemplo, não é recomendável? Para crianças menores de 1 ano, não. Então é melhor aquele leite em pó, para isso existem as fórmulas recomendável. infantis, exatamente. E Mônica, tem uma questão assim que os pais sempre ficam em dúvida. Olha, quando a criança é pequenininha, eu devo já deixá-la comer numa festinha, um chocolate, de vez em quando um refrigerante, ou não? Olha, eu não devo deixar, devo evitar completamente, quando for maior, ela que escolha. Não, refrigerante eu acho que não, assim, momento nenhum. Mesmo isso que a criança peça, vá lá, alguém dê. Você sabe que é interessante, né? A criança que até nos primeiros 2 anos, se ela não teve contato com esse tipo de bebida, né, refrigerante, gasoso e açucarado, depois ele não se interessa por esse tipo de alimento. Então, os hábitos alimentares são sedimentados nesses primeiros 2 anos. Se a gente evita que a criança consuma esses alimentos antes de 2 anos, ele pode até vir a consumir isso mais tarde, mas vai consumir de uma forma diferente, né? Isso com base em pesquisas que foram feitas. Sim. Olha que coisa, né? O meu filho, eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade para regrar, apesar dele adorar fruta, adorar legume, mas ele também gosta das besteiras. Aí fica difícil, mas tem problema. Você quer deixar a criança feliz? Não, mas ele pode comer as besteiras, mas as besteiras elas não precisam ser consumidas de rotina. Olha só que beleza, seu filho gosta de fruta, de legume, tem criança que não consome esses alimentos, né? Então ele pode se permitir comer essas besteiras de vez em quando, sem problema. A questão mesmo é a educação, né? E vem de casa também, porque eu acredito que a criança, ela vê muito o que o pai está consumindo, o que a mãe está consumindo. Sem dúvida nenhuma. Os pais são exemplo para os filhos. Então, assim, numa casa, uma criança que está sobrepeso ou obesa,
que ela tem que mudar o padrão dela de alimentação. Se os pais não mudam o padrão de alimentação deles, vai ser muito difícil a criança conseguir fazer isso. Mas a gente fala sobre essa orientação em casa, só que as crianças hoje em dia passam muito tempo na escola. Sim. Você acha que as escolas estão mais preparadas hoje com um cardápio melhor? Não. Não. Assim, se a gente for pensar nas escolas privadas, por exemplo, as cantinas escolares. As cantinas escolares vendem alimentos inapropriados, né? Refrigerantes, salgadinhos de pacotinho, suco de caixinha. Então, nesse sentido, não. Agora, nas escolas públicas, onde as crianças fazem as refeições, as crianças tomam café da manhã, fazem o almoço, essas escolas que têm uma orientação de nutricionista e tudo mais, elas estão preparadas para oferecer bem a merenda escolar. Uma coisa importante em relação a essas escolas é que as crianças entram muito cedo e elas almoçam muito cedo. Então, elas entram na escola às 8, elas almoçam às 10h30, quando elas chegam em casa, elas querem almoçar de novo. Querem comer de novo. Isso é um problema. Para a criança que está sobrepeso ou obesa, isso é um problema. Agora, vamos aqui ser bem práticas. A mãe que está fazendo seu lanchinho agora para levar para o filho, para merenda, o que pode colocar, por exemplo? Alguma coisa assim prática, porque às vezes a mãe não tem muito tempo. Sim, claro que isso depende da idade, né? Mas fruta não dá trabalho colocar. Se a criança... Mas ela oxida, né? O que faz para não oxidar? É só não colocar ela cortadinha. Por exemplo, a maçã, se você colocar cortada, não vai ficar muito gostosa. Mas aí a criança não quer, por exemplo, com a casca. Eu faço o quê? Tem algum jeito? Pode tirar a casca. Não vai ficar tão gostosa, ela vai ficar um pouco amarelada. Mas tem outras frutas. Botar uva, gotinha por exemplo, de limão, funciona? Funciona. Por exemplo, colocar uva. Uva é uma fruta que dá para você colocar prática, vai comendo uma, quer dizer, dá para levar, né? Sanduíche, pão com o queijo ou com algum tipo de pasta feita em casa. Assim, pode ser blanquê. Embutido a gente sempre tenta evitar, mas é claro que no dia a dia, assim, uma vez ou outra não faz mal. Biscoito sem recheio, sempre preferi esses... Aquele de maisena. Maisena, ou esses creme crackers, né? E um suco, de preferência, um suco natural. Tá certo. Olha, tem uma pergunta de WhatsApp. A criança que tem uma prisão de ventre, o que é melhor? Qual é o melhor suco? Qual é a melhor alimentação para essa criança? Qual é o nome da pessoa? Deixou o nome? Não deixou o nome. Mas vamos lá, qual que é para a criança que tem prisão de ventre? O mais importante para a criança que tem prisão de ventre é beber água. A água é o mais importante. Fora isso, alimentos ricos em fibras. Então, as frutas, a maçã tem fibra, maçã não prende intestino. E nem banana? Banana, mas a banana não tanto, mas a laranja com bagaço. Os alimentos, os vegetais, que tem bastante fibra. Então, legumes, verduras, feijão, as leguminosas. Mais água, tem que beber água. Água sempre, né? Já colocar e pedir para a tia ficar de olho lá na escola, Exatamente. se está tomando água. Leva a garrafinha. É verdade. Obrigada, viu, Mônica? Obrigada. Foi a Kelly que nos mandou a pergunta. Obrigada a você também pela participação, Kelly.